E abstraindo a questão dos governos militares terem feito vários acertos e erros, mas pelo menos 2 acertos ou 3 acertos nós podemos dizer que advieram desse período. É a questão energética, porque a gente olha não somente Itaipu, as grandes obras que foram feitas de hidrelétricas, mas até mesmo a concepção do programa nuclear. Se você olhar hoje aqui nos Estados Unidos, há um redesenho da demanda de energia que está implementando, inclusive, a abertura de outras usinas nucleares, redesenho até do parque elétrico aqui nos Estados Unidos, utilizando de novo combustíveis fósseis, principalmente o gás. E o Brasil tem essa capacitação, porque isso foi criado lá atrás. Com a tecnologia, a gente detém tecnologia, tanto de energia elétrica, hidrelétrica, nuclear, eólica também, que eu não acredito que seja a solução, mas a solar, sim, existe muita coisa sendo feita com energia solar. Bom, segundo aspecto que você fala do agronegócio, a Embrapa também foi criada nos governos militares. Então você tem uma estrutura que foi feita de energia, mas também a tecnologia do campo que existia. Se nós olharmos, eu vi um vídeo essa semana muito interessante, vou tentar depois te mandar, que fala que o nosso boi, o gado brasileiro, era de péssima qualidade comparado com o uruguai e o argentino. E, de repente, hoje o Brasil é o maior exportador de proteínas de carne. Por quê? Porque foi feito um grande investimento em tecnologia. A mesma coisa, você fala que hoje nós produzimos alimentação para 1/5 da população do planeta. É verdade, mas isso não era assim por quê? Porque na década de 70, quando se olhava o Cerrado, era um local gigantesco com clima tropical e que você não conseguia plantar nada. Aquilo ali era completamente um desperdício. Porém, a tecnologia que a Embrapa desenvolveu transformou o Brasil no maior produtor. O Brasil não era autossuficiente, o Brasil não produzia trigo, o Brasil não era autossuficiente em milho, o Brasil não produzia soja. Era interessante que o Brasil não tinha nem capacidade de produzir os alimentos para a sua própria população. Hoje nós somos exportadores por quê? Porque se conseguiu tecnologia para plantar no Cerrado, se conseguiu desenvolvimento genético e, inclusive, incorporação de indústrias que vieram de fora do Brasil para se implantar no Brasil, porque hoje nós temos o agronegócio rodando com a mesma tecnologia que você vê no primeiro mundo. Nós somos o primeiro mundo com colheitadeiras, com plantio, com georreferenciamento, com clima sendo colocado sobre a parte, quais são os produtos que são melhor desenvolvidos. Nós temos locais no Brasil que tem 3 safras anuais. Isso foi conseguido com investimento. A indústria aeronáutica, por exemplo, se você olhar, foram 60 anos que você criou não somente o ITA, depois o Centro Tecnológico da Aeronáutica, depois você criou a Embraer, depois você foi criando aquela estrutura em volta aí da Avibraz e tantos outros, Mectron, vários. São José dos Campos hoje é considerado uma referência mundial da indústria aeroespacial. Por quê? Foi feito um investimento gigantesco em educação, em ciência e tecnologia. Então, digo para você que nós temos algumas áreas de expertise, seja de energia, seja na parte de indústria de aviação, alguma coisa nós temos de energia nuclear, pelo menos de conhecimento, que tem capacidade do Brasil, poderia ter Angra 3, Angra 4, nós estamos com um problema agora. Itaipu, a metade que nós comprávamos por preço de custo do Paraguai, agora já não compraremos mais, porque o Paraguai está crescendo, inclusive com indústrias brasileiras indo para o Paraguai, quase 200 indústrias brasileiras se mudando para o Paraguai. Nós temos hoje uma demanda de energia que o Paraguai vai utilizar a metade de Itaipu, que antes ficava ociosa e era vendida para o Brasil barato, e eles vão começar a utilizar. Então você veja que há uma necessidade da gente retomar essa visão de que os Estados Unidos agora se perceberam que a reindustrialização para eles é fundamental, porque eles estavam dependentes de uma indústria que foi para fora dos Estados Unidos e que eles precisam trazer de volta. O Brasil, ele tem algumas indústrias, alguns nichos que são estratégicos e que nós temos uma vantagem relativa gigantesca, mas para isso nós precisamos de planejamento estratégico. Eu volto a dizer para você que o Brasil tem jeito sim, mas nesse momento em que a gente está vivendo, os Estados Unidos estão colocando as cartas na mesa dizendo o seguinte: olha, nós estamos numa corrida espacial,
estamos com uma corrida muito grande de inteligência artificial, uma corrida grande entrando em computação quântica. Todas essas áreas vão ter um impacto na próxima década. Só que são tecnologias que não são compartilháveis. O que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas, eu vi essa semana eu assisti o Marco Rubio, ele foi pela primeira vez, ele foi chamado a uma comissão do Senado, teve que explicar o que aconteceu na Venezuela, teve que explicar o que acontece com a China, e ele dizia, a China, com a Huawei e com a tecnologia particularmente de internet, de telefonia, eles entraram em vários países do Ocidente. E o próprio Marco Rubio estava dizendo, olha, eles fazem um trabalho de entrada no qual eles estão colocando a tecnologia deles, que em pouco tempo ela ficará incompatível do ponto de vista da segurança cibernética com os nossos próprios sistemas ocidentais. Então, a Grã-Bretanha que você citou, que está abrindo as portas para a China, a Europa tendo que tomar uma decisão, inclusive em relação à Rússia, que a guerra da Ucrânia não terminou, são tecnologias que o Brasil, infelizmente, ele não detém. Então você veja que o nosso sistema financeiro é um dos mais sofisticados do planeta. No entanto, nós temos grandes bancos no Brasil, 4, 5 grandes bancos. Isso é inadmissível. E você vê que quando os bancos começam a se proliferar, como acontece agora os pequenos, médios bancos, fintechs aparecendo ali e tal, a corrupção meio que não existem os mecanismos, né? Infelizmente, eu acho muito importante essa CPMI agora da semana que vem do Banco Master, para falar também do porquê que o Banco Central talvez não tenha tomado as medidas oportunas, é verdade, mas mais do que isso, esse fundo garantidor não pode estar garantindo que esse tipo de risco seja feito impunemente. Então, tudo bem, você recupera o principal, né? Você vai garantir o principal, mas o juro, quem está investindo tem que ter essa consciência, falar, peraí, está pagando muito isso aqui, o que tem por trás disso? Todo esse amadurecimento do nosso sistema financeiro hoje, ele precisa ser feito em uma tecnologia de banco de dados, de todo o sistema de troca de informações internacionais que está sendo feito em uma plataforma que o Brasil não detém domínio. Nós somos caudatários, somos subservientes até uma tecnologia de armazenamento, de softwares, tudo que vem de fora. Então eu digo para você que tem um trabalho de casa gigantesco, Pitoli, mas o principal é a gente posicionar o Brasil onde a gente acha que é importante para o povo brasileiro. Nós vamos adotar o modelo chinês, a proposta chinesa. Tudo bem, se essa for a decisão da sociedade brasileira, a gente já sabe que nos próximos anos isso vai nos afastar de grande parte da tecnologia, mercado, inclusive, que os Estados Unidos agora redesenham. Não, nós vamos continuar dentro do hemisfério ocidental com as nossas parcerias de ciência e tecnologia, vamos integrar a nossa indústria nessa nova proposta. Isso é o que estão fazendo alguns países da América do Sul, dou como exemplo a Argentina, mas a Argentina estava quebrada. A Argentina não tinha muita solução, ou ela caía no colo da China, como estava acontecendo e estava quebrando o país, ou ela tentava sair por uma proposta libertária que está agora se alinhando com os Estados Unidos. Eles tomaram uma posição. É fácil os países pequenos tomarem posição, Pitoli. Um Equador, um Uruguai, é fácil tomar posição, porque são países que percebem que não têm estatura geopolítica, eles precisam, de fato, surfar ondas. Mas o Brasil é muito grande, Pitoli. O Brasil é grande em população, em território, em riquezas, inclusive em parque industrial. O Brasil é um país que tem capacidade. No entanto, a nossa educação talvez seja o nosso grande nó. E digo para você que o exemplo da Embraer e o exemplo da Embrapa nos mostra o exemplo da área de energia nuclear, de energia hidrelétrica. Esses exemplos são exemplos de que mostram que o Brasil tem capacidade. Mas nós estamos muito afastados disso, Pitoli. Infelizmente, nós precisaremos aí um trabalho de 20, 30 anos para recolocarmos o país nos trilhos. E olha que nós receberemos um país quase que insolvente, quase que quebrado em 2027.